Shalom, povo de Deus, a paz, boa noite. Glória a Deus. Aleluia. Da glória. Glória a Deus. Aleluia. Olá, Silvia, paz. A pastora Maiara, minha linda. A paz, Paloma, Marcos. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu avisar aqui aos irmãos que começamos a nossa live. O mover do Espírito. A paz, Paloma. Aleluia. Glória a Deus. Eu de seu amor eu falaria. Aleluia. Jesus é bom. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. A paz de quem está entrando agora. Deixa eu avisar aqui aos irmãos que vamos começar a nossa live. A nossa pastora já está aqui, Tainara Soares. Como diz no Nordeste, na minha terra, ô menina linda. Eu disse para ela, ô menina. Ela disse, não é menina não. É porque do Nordeste fala assim, ô menina linda. Pensa numa pastora linda. Ô Jesus. Aleluia. O povo de Deus é um povo bonito, né? Glória a Deus. Aleluia. Se você puder, irmãos, compartilhe essa live com outras pessoas. Eu creio que a pastora vai trazer uma palavra poderosa. Aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no coração dela, para que ela venha falar um pouco da palavra e daquilo que o Senhor for conduzindo ela. Amém? Pastora, me manda o convite. Eita, irmão Wesley. Mas é mesmo, a sua esposa é bonita, viu? A menina é bonita. Glória a Deus pela vida de vocês. Vocês são uma bênção. Amém? Então, eu vou dar mais um minuto. Eu tô aqui avisando nos grupos. E aí eu vou colocar a pastora aqui. E o Senhor conduzirá essa live, amém? Yeshu. Enquanto isso, vamos escutando aqui. Nem pode colocar música aqui no Instagram, senão a live cai por causa dos direitos autorais. Mas eu creio que essa aqui não vai cair, não. Em nome de Jesus, não vai cair. Amém? Aleluia. Deixa eu conectar aqui a pastora, que aí o perfil dela vai avisando também aos os seguidores dela. Da glória! Shalom, shalom, pessoal. Shalom, pastora! Glória a Deus pela sua vida, paz. Paz. Bem-vindos, acabamos de começar.
Vamos avisar os seguidores, ao povo de Deus. E quem não for de Deus, eu creio que você vai vir para Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Exatamente. Então, deixa eu avisar aqui ao povo que vamos começar a nossa live. O mover do Espírito. Esse nome, eu gostei muito desse nome, porque o Espírito Santo, qual é o nome que eu coloco na live? O Espírito Santo diz assim, o mover do Espírito de Sual. O mover do Espírito é forte. É, Então, aqui a live não tem regras, não tem formato, é simplesmente ligar a câmera, conecta e deixa o Espírito Santo de Deus fluir. amém. Pessoal que tá Amém? entrando aí, shalom, já vão compartilhando, chamando mais gente pra live. Manda para aquela pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, principalmente para essas, né? É isso aí mesmo, principalmente para essas. Deixa eu conectar aqui. Só um minuto. E vocês estão bem, pastora? Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Glória a né? Deus. Glória a Estamos Deus. nas lutas todos os dias, aí tá bem. Pois é, obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço ter convidado, né, ter confiado. Glória a Deus pela vida de vocês. Depois eu quero que o pastor Wesley, depois ele diga aí um dia também para ele vir trazer uma palavra Uhum. e vamos avançando. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, os irmãos vão entrando. Já avisei aqui para eles. Alguns entram mais tarde um pouco. Mas amém pela vida de vocês que estão aqui. Os que vão poder estar aqui agora presentes, os que vão assistir depois. Que o Senhor Jesus possa nos conduzir nessa noite. Boa noite. Pastor, eu quero fazer uma oração e aí depois passo a palavra para você. O tempo é seu, o momento é seu e do Espírito Santo. Então, deixa o Espírito Santo de Deus fluir. Depois, se você quiser falar também sobre a sua mentoria, tá? Pode Uhum. falar, sinta-se à vontade. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, vamos avançar em nome de Jesus. Eu quero orar pela vida da pastora, por essa live, pela vida dos irmãos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém? Querido Espírito Santo, Senhor Jesus, muito obrigada por esse momento. Eu quero te pedir que a tua presença esteja aqui agora, nesse momento, que o Senhor possa fluir através do Espírito Santo na vida da nossa pastora. Que esse momento seja um momento, Senhor, para que quem está afastado possa voltar para os caminhos do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus possa nos ensinar na sua palavra, na sua verdade, no que vai ser falado aqui. Que o Senhor possa nos diminuir para que Ele cresça mais nas nossas vidas. Eu te consagro essa live, Senhor Jesus, e cada palavra que sair da nossa boca, que o Senhor possa nos conduzir na verdade sempre, Pai. Nos alinhando com a tua vontade, com o teu desejo, com o nosso propósito e chamado. E que a gente possa cada vez mais arrancar da nossa vida aquilo que nos afasta da tua presença. Pai, eu te peço que a tua presença seja palpável nesse momento. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada pela vida de cada pessoa que está aqui, os que vão assistir depois também. Que o Senhor possa cada vez mais, Pai, tocar no coração dessas pessoas, para que elas entendam que sem o Senhor nós não somos nada, Pai, nós não podemos nada. Em nome de Jesus, Pai, obrigada. Eu te consagro, eu te agradeço, eu te dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação nesse momento. E no resto da nossa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus, amém? Amém.
Glória a Deus, pastora. Estou passando o bastão. Amém. Shalom, shalom, pessoal. Para quem não me conhece, né? Quem não me conhece, só tá aí na área. Hoje eu e meu esposo, nós temos... O Senhor nos concedeu no nosso ministério, Holy Fire, que está em muitas coisas em andamento ainda, né? Aprova o Senhor em cada parte, cada detalhe. Hoje nós temos eu digo assim, nós temos muitas pessoas que nos acompanham, né? De longe, de perto, de frente, e que o Senhor tem nos confiado essa responsabilidade, né? Que é uma grande responsabilidade, né? Está falando do Senhor, está levando a palavra do Senhor, né? Está transmitindo o Senhor através das nossas vidas, né? Eu sempre falo isso, que as pessoas têm que ver Deus na nossa vida, ver o Espírito Santo na nossa vida, né? Antes mesmo de a gente abrir a nossa boca, as pessoas sentirem isso, né? Sentirem Holy Fire é o mesmo da Keila? Me perguntando aí, acho que é pra ti, ó. Não, é não. Então, a gente tem ali no nosso ministério, a gente tem o Instagram, quando a gente não está utilizando no momento, vamos movimentar ele, tá, gente? Mas a gente sempre faz as coisas aqui pelo Instagram também, a gente tem as livecasts. Tô acostumada, né, a convidar as pessoas. E então, eu tô mais acostumada eu apresentar do que alguém me convidar, né? Mas é isso aí, semana passada eu tive um culto também que eu participei, que fui convidada, que o Senhor se manifestou grandemente. Amém. E hoje à tarde, desde hoje à tarde, né, falando com o Senhor, que eu iria ministrar, que o Senhor queria passar. E já duas coisas que foi falado aqui já do começo dessa live, que o Senhor já confirmou a palavra. Uma das coisas as pessoas estar afastadas da presença do Senhor, e outra coisa é quando você estava orando, né, para que a gente possa, né, a gente possa estar na direção dele, né, que a gente possa estar na direção dele, e que só a presença dele é importante. Gente, eu quero ler com vocês aqui a palavra do Senhor que fica em Romanos 8. Você que está com a Bíblia pode abrir, mas se você não está com a Bíblia, não consegue, preste atenção na palavra. Romanos 8:5. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O 8. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós, todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. A Aleluia. palavra que eu tenho para compartilhar com vocês eu sempre falo pro Espírito Santo, né? Que até onde ele me conduzir, até onde ele me permita falar, né? E sobre o nosso andar, sobre o nosso caminhar. Nós estamos caminhando na carne ou no espírito? Nós estamos cumprindo as vontades da carne ou do espírito? Qual é que você está satisfazendo mais, a carne ou o espírito? Pois é o que eu li, os que vivem na carne não podem agradar ao Senhor. E isso pega a todos nós, porque a gente sabe que a carnalidade no nosso mundo é grande, em tudo, em todas as coisas das nossas vidas, em todos os lugares, em todos os momentos. E o que a gente tem feito para agradar ao espírito? A gente tem deixado se dominar pela carne? E é uma luta muito grande. Muitas pessoas às vezes mandam mensagem, perguntam ou faço mentoria assim, mas como que eu vou vencer a carne? É jejum, que é difícil, é o rompimento, romper. Mas tem gente que fala assim, mas jejum, que propósito? Imagine, irmãos, se todos fizessem assim, ó, eu vou jejuar, todos entendessem que o jejum é para romper o nosso eu, romper a nossa carne, para que o Espírito de Deus se manifeste na gente. Só que muitas pessoas não entendem essa questão do jejum também. Acho que jejum é passar fome. Eu sempre digo, se você está passando fome, não é jejum.
Que o jejum não é passar fome. Ai, porque eu não vou comer. Se você coloca isso já na sua cabeça, você está errado. Você tem que lembrar que o jejum vai além de qualquer fomezinha que você sinta. O jejum ele é para romper todos os limites seu da carnalidade. Porque no jejum você se alimenta mais da palavra do Senhor, você escuta louvores, você se consagra mais ao Senhor. Então, isso é uma das coisas que você pode fazer para vencer a carnalidade. Para vencer. Os que vivem segundo a carne não têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Ó, os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Eu sempre digo, uma coisa que não dá para explicar para as pessoas carnais são coisas espirituais. É jogar pérolas aos porcos. É verdade. Porque muitas vezes a gente quer explicar para outra pessoa, passar aquilo que o Senhor nos fez para outra pessoa e ela está na carnalidade. Então é difícil, meus irmãos. Então, assim, o que temos feito? Nós estamos agradado mais ao Espírito ou a nossa própria carne, a nossa própria vontade? O nosso próprio orgulho, o nosso próprio eu. É difícil? É. Todos os dias é uma luta constante. Todos os dias. Né? Porque muitas das vezes deixamos de lado as coisas do Senhor, né? Muitas das vezes colocamos as outras coisas acima de tudo, acima da vontade do Senhor para nossa vida, acima de qualquer outra coisa que o Senhor tem nos proporcionado, e aonde vai entrando o esfriamento espiritual, aonde a carnalidade vai entrando no nosso meio. Porque uma coisa que eu sempre falo, é muito fácil você falar que é um crente, está dentro de uma igreja, congrega 20, 30 anos, mas você não sabe o que é viver no espírito. Você vive na carnalidade, nas suas próprias vontades, você não teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque quando temos um verdadeiro encontro no Senhor, nós mesmos nos cobramos qualquer coisa que a gente faz de errado, que a gente se torna mais carnal do que espiritual. Porque o Espírito Santo, ele fala dentro de nós, aonde nós erramos, aonde nós pecamos, aonde precisamos pedir perdão. Porque cometemos muitos pecados todos os dias. E aquele que diz, eu não cometo pecado, já está pecando. A nossa natureza é pecaminosa. Mas quando temos intimidade com o Senhor, intimidade com o Espírito Santo, a gente começa a entender e colocar de lado a carnalidade. Não é tão bom, gente. Quando a gente se relaciona com pessoas, senta numa mesa com pessoas que falam somente das coisas do Senhor, somente das coisas de Deus. Há uma grande diferença entre você sentar numa mesa de pessoas abençoadas, usadas, que queiram falar sobre a vontade do Senhor, sobre o Espírito Santo, e numa mesa onde só existe a carnalidade, que não se aproveita palavras. É só palavras jogadas em vão, palavras que não edificam. Uma coisa que eu falo bastante aqui nas lives, bastante mentoria, é sobre que mesa estamos assentando, para que estamos dando ouvidos, se aquilo tem edificado a nossa vida. Porque eu falo, existem amizades que não nos afastam do Senhor, mas também não nos aproximam. Eu quero ser amiga de quem é amiga de Jesus. Eu quero ser amiga de quem tem a presença do Espírito Santo. Eu quero ser amiga de pessoas que tenham o brilho do Espírito Santo. Tem um ditado que o pessoal fala, diga com quem andas que eu direi quem tu és. Gente, isso é muito verdade. Às vezes você não é aquilo que às vezes a pessoa fala, mas você começa a se contaminar com as coisas do pecado, com as coisas da vaidade dessa terra. Ó, o pastor Marcelo Botelho, eu falei isso hoje em uma live, exatamente. Exatamente. Em que mesa estamos assentando? Nós estamos alimentando mais a nossa carne ou o nosso espírito? Será que o Senhor tem agradado de nós, do nosso comportamento? Porque um dia Ele te livrou.
Ele já te libertou das garras do inimigo. Eu sei que cada um de vocês que está aqui nessa live hoje, nessa noite, tem um testemunho maravilhoso para contar de onde o Senhor te tirou, ou do milagre que Ele fez na sua vida. Mas para isso você entendeu que você estava na carne e teve que ter uma relação com o Senhor para entrar na presença do Espírito Santo. Você teve uma reviravolta na sua vida para você entender que só o Espírito Santo nos traz paz e vida. Intimidade com o Espírito Santo. Hoje eu te pergunto, você tem intimidade com o Espírito Santo? Você ouve a voz do Espírito Santo? Você sabe o que você tem que fazer, se ele permite ou não permite você fazer algo? Porque não somos, nós como cristãos, nós temos que entender que não somos donos de nós mesmos. Nós temos que entender que não somos donos de nós mesmos, mas sim o Senhor Jesus que conduz a nossa vida. A gente tem que entender que há um Deus que a gente tem que agradar. E para agradar o Senhor, a gente tem que entender que não é nós que conduzimos a nossa vida. Por mais que muitas das vezes a gente queira tomar o rumo, só o nosso rumo. Eu falei ontem, acho que foi ontem de ontem, eu tava falando assim, seria tão fácil, né? Tudo que a gente quisesse, o Senhor fizesse. Assim, eu quero tal coisa, Deus, dessa maneira, disso. Mas onde que estaríamos hoje? Onde que estaríamos hoje se fosse só pela nossa própria vontade? Porque a nossa própria vontade, ela é carnal. A nossa própria vontade, ela foge do Espírito, ela é carnal. O que temos buscado ultimamente? Nós sabemos que a volta do nosso Senhor Jesus Cristo está próxima. Nós Verdade. sabemos disso, que está muito próximo. E as pessoas não falam mais nisso, as pessoas não querem comentar sobre isso. É como se não fosse mais acontecer. E nós, como cristãos, verdadeiros cristãos, temos que estar posicionados para um grande avivamento nessa terra. Para libertar almas das garras do inimigo. Para libertar almas das garras do inimigo, que estão aprisionadas por ele pelos pecados, pela prostituição, pelas drogas. Quantas almas estão precisando da gente e muitas das vezes deixamos a nossa carnalidade entrar e não queremos ajudar quem realmente precisa de ajuda. Muitos estão dentro da igreja e não têm um relacionamento com o Senhor porque vivem na carne, só querem estar presente todos os cultos, mas não tiveram um encontro com o Senhor porque a carne não deixa. Jejum, para que jejum? É besteira. Para que eu vou fazer jejum? Muita gente critica o jejum, gente. Muita gente critica o jejum. Muita gente critica quando a gente fala que a gente ouve o Espírito Santo falando com a gente pedindo algo. Muita gente critica isso. Da onde o Espírito Santo vai te pedir isso? Da onde? Mandaram um vídeo para mim que falava que uma mulher estava falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo pediu para ela parar de usar algo. E estavam zombando disso. Gente, eu quero deixar bem claro uma coisa aqui. Eu sempre comento que às vezes nem sempre o que é pecado para ti é pecado para mim. Mas como assim, Tainara? Como assim não é pecado? Existe pecado sim na Bíblia. Mas tudo aquilo que me afasta, me corrompe, me deixa orgulhosa e me afasta da presença de Deus, para mim é um pecado. Às vezes para você não é. Às vezes para você aquilo não entra no seu coração, mas para outra pessoa é. Então por isso que o Espírito Santo trata cada pessoa de uma forma diferente. Vocês estão entendendo? Gente, eu vou falar uma coisa. Vamos se dizer que, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu pintar minha unha, vamos se dizer assim. Se eu pintar minha unha é algo que entra no meu coração como uma vaidade e me afasta da presença do Senhor, o Espírito Santo pode sim para mim não pintar mais a minha unha para não corromper essa intimidade. Não entrar dentro do meu coração isso. Mas para você não muda nada. É isso que eu estou tentando te explicar, meu irmão. Cuidado quando você fala assim, mas o irmão não usa tal coisa porque disse que o Espírito Santo. Mas você não sabe, você não faz ideia como aquilo corrompe o coração dele.
Isso sim é ser santo, como de santo, entre aspas, mas tentar viver uma vida em santidade, em obediência ao Senhor. Porque o Evangelho de Cristo, ele é renúncia. Ele é renúncia, e geralmente a gente tem que renunciar ao que mais dói na gente, porque é onde nos torna orgulhoso, é onde nos faz elevar a soberba dentro do nosso coração, onde a gente se acha melhor que o outro. Onde você se acha melhor que o outro porque você tem e o outro não tem, ou que você faz e o outro não faz. O Espírito Santo trata dentro de nós, de cada um, de uma forma totalmente diferente. Então, quem somos nós para julgar outra pessoa? Não sei porque o Espírito Santo está me levando para esse lado, mas por causa disso nós temos afastado muitas pessoas da presença do Senhor. Se leva o irmão fraco pecar, contra Cristo pecaste. Exatamente. Exatamente. E muitas das vezes estamos tão preocupados com a vida do outro que esquecemos que um dia nós temos que dar conta de nós para o Senhor Jesus. Temos que dar conta de nós, nossa alma, daquilo que o Senhor nos entregou. Você não vai dar conta do seu irmãozinho, da sua irmãzinha. Ou você quer que o Senhor fale para você, afasta de mim. Eu não vos conheço. Eu não quero escutar isso. Eu quero escutar, vem, filha. Preparei um lugar para ti. Eu preparei um lugar para ti. O que seria de nossas vidas se passar a vida toda tentando aqui fazer as coisas para o Senhor, ser melhores cada vez mais? E chegar naquele dia o Senhor olhar para nós e dizer que não nos conhece. O que você tem feito para o Senhor? O Senhor te deu um ministério, o Senhor te deu um chamado, entregou nas suas mãos e confiou nas suas mãos. E o que você tem feito? O que você tem feito? É a carne ou o espírito? É a carne ou o espírito? Se você ficar na carne, é a carne que vai queimar. Ah, é a carne que vai queimar. Mas se estamos no espírito, um dia seremos transformados num corpo de glória. Estaremos conosco, Senhor Jesus Cristo. Oh, com triste se chegar o dia do arrebatamento e ficarmos, que tristeza seria, gente. O que estamos fazendo aqui? O que estamos fazendo aqui para ser melhores para o Senhor e levar a palavra dele? Ah, mas eu tenho vergonha. O Senhor usa cada um de uma forma diferente. Ele deu um ministério, um chamado para cada um de uma forma diferente. Se você não consegue abrir sua boca muitas vezes para falar, abrace. Às vezes as pessoas precisam de um abraço. Se você não tem coragem de vir aqui fazer uma live ou falar alguma coisa da parte do Senhor para uma pessoa, escreva um versículo. Deixa ser tocado pelo Espírito Santo. Escreva um versículo, mande para aquela pessoa que está precisando. Que muitas vezes, por causa que o pecado afastou ela dos caminhos do Senhor, as pessoas viraram as costas e às vezes ela só precisa de um abraço, de um versículo. Volta, filho meu. O que você tem feito para o Senhor? Ou você tem sido só aquele crente que participa dos cultos, entra culto e sai culto, e você está ocupando o banco e não faz nada? Eita glória. O que você tem feito para o Senhor? Ah, mas o Senhor me chamou. Eu sempre digo que o Senhor me chamou para ser um porteiro. Amém, que Deus te use como um porteiro, mas o seu chamado, seu ministério não é esse. Entenda. Isso é algo que você tem que servir na casa do Senhor. É muito bom servir na casa do Senhor. Mas qual o seu chamado, seu ministério? Você é um profeta? Se você é um profeta, sim, vá para a presença do Senhor, para a presença do Espírito Santo, para Ele te revelar coisas ocultas e escondidas, porque precisamos de profetas nessa geração, nesses últimos dias. Se o Senhor te deu um ministério de pastorear, pastoreie e tenha amor às almas, em vez de lançar elas no fogo do inferno, como muito tem feito. Se você é um missionário, vá para as ruas. Vá falar do amor de Cristo, falar de onde Ele te tirou. Vá falar. Muitas pessoas estão precisando disso, que alguém vá até o encontro delas.
Ela está precisando de um missionário que vá ao encontro, e esse missionário conduz até um pastor e abraça essa alma e cuide dela. O que a gente tem feito? Qual a nossa parte no reino do Senhor? Qual é a nossa parte? O Senhor me chamou para louvar. Amém. Isso é um talento. Isso é um talento que o Senhor te deu. Também louvo para o Senhor. Mas eu sei que o meu chamado não é esse. Através do meu louvor acontecem muitas coisas, sim. Mas o meu chamado, ele é profético. E quando eu entendi isso, mudou muita coisa na minha vida. Mudou muita coisa. E sabe que o profeta ele é perseguido? Não é aceitado, gente. É bem difícil. É bem difícil. E eu muitas das vezes me cobrava, Senhor, porque quando o Senhor fala comigo, revela as coisas, é dessa forma, é dessa maneira. E o Senhor sempre falou, dessa forma que eu te quero, eu preciso de gente corajosa nesses últimos tempos para falar sobre minha palavra, sobre o que está acontecendo, sobre o que está oculto, sobre aquilo que está escondido sobre os olhos das pessoas. Porque muita gente só quer isso. Que dói, né? Muita gente só quer isso. E a obra do Senhor. Alguns de vocês que estão aqui na live sabem, outros não. Eu e meu marido estamos desde dezembro, janeiro, literalmente vivendo somente para o Senhor. Vivendo para o Senhor. O chamado, aquilo que Ele nos pediu, nos ordenou. Não é fácil. Digo, não é fácil. Porque viver na dependência do Senhor não é fácil, meus irmãos. E obedecer. Eu estava falando com uma amiga minha esses dias e ela falou assim: olha, eu não teria essa coragem que vocês têm de largar tudo para viver somente para a obra do Senhor. Porque a gente não sabe o que vai ter amanhã, se vai ter o que comer, se não vai ter. O que tem para o dia de amanhã. Tem gente que acha loucura. Mas o Senhor foi o Senhor. E o Senhor ontem ainda confirmou, eu estava tão preocupado ontem com algumas coisas. E ontem eu estava na casa da minha avó. Um pastor chegou, estava orando e falou assim: continua, persevera, não desista. Sou eu quem sustento, sou eu quem cuido. Continua cuidando das minhas ovelhas. Continua cuidando, que eu que sustento. Aleluia. Porque tem dias que não é fácil, meus irmãos. Viver na obediência de Deus não é. Quantas vezes eu choro, eu me entristeço com muitas coisas, porque é difícil. Mas desobedecer ao Senhor é muito mais difícil depois. É muito, mas porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu vou contar rapidinho aqui para vocês, testemunho. Eu fui criada num lar cristão. E um lar muito religioso também. E eu achava que eu conhecia o Senhor. Eu era uma pessoa que estava sempre no culto. Eu fazia parte, bem dizer, de todos os departamentos. Já fui líder de muitos departamentos dentro da igreja. Eu parava de segunda a segunda dentro da igreja. E aquilo, querendo ou não, consome a gente. E a gente começa a ser um crente robótico. Devido a muitos acontecimentos na minha vida, mesmo sempre dentro, eu me afastei da presença do Senhor. Eu me afastei. Eu tive afastada mais ou menos durante 1 ano da presença do Senhor. E esse 1 ano que eu tive afastada foi um dos piores anos da minha vida. Porque você sabe que você é um escolhido. A gente sabe que a gente foi chamado, que a gente foi escolhido. Mas devido a tantas coisas, e a gente deixa a carnalidade entrar. É como parece que o Espírito Santo, assim, ó, fosse indo embora de pouquinho em pouquinho. Porque quando a gente peca, a gente sabe que peca, é onde a gente se afasta da presença do Senhor. E a gente vai se consumindo dentro do pecado. A gente tem vergonha de chegar até o Senhor por causa do pecado. E eu tive afastada durante 1 ano da presença do Senhor. E todas as vezes que, mesmo eu afastada, quando eu ia na igreja, o Senhor usava um dos seus profetas para falar comigo. E eu recebia aquela palavra, mas no outro dia, minha vida estava tudo de novo naquele embaraço. Eu entrei numa vida de alcoolismo, gente.
Eu literalmente fui alcoólatra. Eu entrei numa vida de alcoolismo. Hoje eu digo assim, eu tenho vergonha de passar pelas pessoas que me viam em certas situações. O inimigo, ele conseguiu me prender naquilo, porque naquilo ali era como se fosse uma falsa felicidade para minha vida. Era como se fosse uma falsa felicidade para minha vida. Alguém precisa escutar isso aqui esta noite. Alguém de vocês aqui, Irabaxe, cantora, tá precisando se desfazer de um pecado que você não consegue largar, por isso que você não tá conseguindo ter intimidade, aquela intimidade com o Espírito Santo. E eu estive neste mundo de pecado. Eu estive neste mundo. Mas o Senhor, um dia ele falou comigo, uma madrugada, gente, na beira da praia. Ele falou, eu ouvi a voz dele falando assim que existia esperança para mim ainda. Que ainda existia esperança para minha vida, que aquilo ali não era o meu fim. Eu até escrevi um louvor, eu tenho um louvor escrito sobre esse dia que fala. E o Senhor falava assim, nitidamente, que como aquela imensidão daquele mar que eu estava olhando na minha frente, ele iria agir daquela forma imensa na minha vida. Eu tomei posição de muita coisa na minha vida sem ajuda. Hoje eu tenho certeza que você, se quiser sair desse pecado, você tem ajuda. Mas eu não tive naquela época, era só eu, minhas forças com o Senhor. O Senhor me resgatou de uma vida de pecado, de uma vida que não trazia alegria. Era uma falsa alegria, porque o inimigo ele faz isso. Depois você tá lá jogado numa cama chorando e chorando, desesperado. Porque é um vazio enorme, porque é só a presença de Deus que preenche esse nosso vazio. Para você saber que é só a presença de Deus mesmo, quantas vezes você está triste, angustiado, desanimado. Mas se você tem a presença de Deus, você vai aos pés do Senhor, você ora, você chora, você escuta um louvor, você sai de lá renovado. Porque você sabe que quando você chora, aquelas lágrimas não é em vão, é o Senhor recolhendo as suas lágrimas. Quando temos a presença do Senhor, é assim. Quando você está chorando, Ele vai recolhendo as suas lágrimas. E Ele vai tratando, Ele vai cuidando. Agora, quando não temos a presença do Senhor, você sente um vazio novamente. Cada vez mais esse vazio vai aumentando. Eu quero ler rápido só vocês. Ó, em Romanos 8:38 fala assim: portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Aleluia. Cristo Jesus, nosso Salvador. Glória a Deus. Então, eu vim falar para você, você é chamado, você é escolhido sim. Aquela promessa que o Senhor fez para você desde quando você era criança, ela está viva, mais viva do que nunca. Mas para isso acontecer, precisa de direção, posicionamento, se entregar nos pés do Senhor. Você precisa se posicionar. Não adianta alguém vir falar para mim, falar que Deus vai me erguer como uma grande pregadora e eu não for ler as Escrituras e entender aquilo que está escrito. O Senhor faz sim, mas você tem que fazer a sua parte. Ah, porque o Senhor falou para mim que eu vou cantar, que eu vou ser... Nossa, eu vou ser uma grande cantora. Vai ensaiar. Faça a sua parte. Ah, você tem um desejo. Oh, eu tenho um desejo, uma chama missionária dentro do meu coração. Fale de Jesus quando você estiver lá na fila da padaria para alguém. Fale. Você tem a rede social aí. Você tem. Você pode mandar um versículo para alguém, falar do amor de Jesus Cristo para alguém. Mandar um louvor para alguém que esteja precisando. Comece hoje mesmo, não deixe para amanhã. Não deixe, um dia o Senhor vai cobrar de você aquilo que Ele colocou em tuas mãos. Ele vai cobrar. Eu gosto muito de cantar esse hino. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Será que a gente vai conseguir apresentar almas para o Senhor? Oh, Jesus, aleluia. Ou será que
Vai chegar aquele dia e Deus fala assim, não, você afastou mais gente do que você trouxe pra minha presença. Meu Deus. Você botou o dedo na cara de tanta gente e afastou da minha presença ao invés de trazer ela pra minha presença. A sua carnalidade não deixou o Espírito Santo agir. Como é triste. Como é triste ver as pessoas afastadas do Senhor por muitas das vezes serem feridas por pessoas dentro da igreja e deveriam estar fazendo ao contrário. E quantas pessoas estão afastadas por causa disso? Será que não temos uma parcela de culpa nisso? Será que não temos uma parcela de culpa nisso tudo aí que está acontecendo? Estamos trazendo mais pessoas para o reino do Senhor ou afastando elas? Meu Deus. Essa é a realidade. Essa é a realidade que estamos vivendo hoje. Então, que a presença do Espírito Santo preencha a sua vida. Que você possa deixar de lado a carnalidade, se coloque na presença do Senhor. Foque lá na cruz. Foque lá na sua salvação. Para você não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Para você retirar o seu pé do mal. Foque na sua salvação. Eu acho muito lindo aquele filme que fala em seus passos o que faria Jesus. Ah, se pudéssemos andar 100% como Jesus andava e fazer tudo como Jesus queria. É tão difícil, porque falamos tantas palavras também em vão. Nos iramos. Não damos amor para as pessoas como deveria dar, valor para elas. Se a gente olhasse para as outras pessoas como Deus olha para nós. A gente gosta muito de julgar, mas não gosta de ser julgado. Hum, Quem que gosta de ser julgado? É verdade. Ah, mas o fulano não conhece, por que que ele tá falando de mim? Mas o fulano não conhece a minha vida. Mas você também não conhece a vida do fulano para estar julgando muitas das vezes porque ele tá afastado, às vezes, da presença do Senhor. Quando eu estava longe da presença, eu confesso que foi muito difícil retornar. E a gente fala assim, nossa, aquela pessoa só não retornou para o Senhor porque não agarrou vergonha na cara. É só voltar para a igreja, é só se posicionar. Ah, se vocês soubessem como a luta entre a carne e o espírito é forte. Porque viver na carne é bom, querendo ou não, é bom. Mas aos poucos vai te consumindo e te leva ao fim de um poço terrível. É onde muitas pessoas entram numa depressão profunda. Procuram a bebida, procuram a prostituição, procuram as drogas, achando que aquilo vai preencher elas. Porque não teve uma sequer pessoa para ajudar e falar: eu tô contigo, eu vou te levar para a presença do Senhor. O Senhor, ele vai nos cobrar um dia. Ele vai nos cobrar. Eu não sou, vamos se dizer assim, mas eu não sou pastor, eu não sou pastora. Você não é, mas você tem uma alma que já foi liberta das garras do inimigo e você tem que ajudar outras pessoas. Você tem que tomar posse disso hoje. Entenda, você tem que ser boca de Deus nessa terra. Você tem que ser boca de Deus nessa terra. Ou o seu amigo não sabe nem que você é cristão porque você tem vergonha de falar que você serve a um Deus vivo e poderoso. Que tem gente que tem vergonha, meus irmãos. Tem gente que tem vergonha. Tem gente que se tu passar na rua e dar uma paz do Senhor, quase morre infarta, gente. Como que você quer ir pro céu desse jeito? O Senhor vai ter vergonha de você também. O Senhor vai ter vergonha de você. Aí ele vai falar: quem é você? Eu não vos conheço, aparta-te de mim. Então a mensagem de hoje que o Senhor tem para você é: você tem vivido na carne ou você tem vivido no espírito? Você tem vivido para agradar mais a Deus ou as outras pessoas?
Para quem você tem vivido hoje? A gente tem sim os nossos compromissos, mas a gente tem que entender que a gente tem um Deus vivo acima de tudo. Enquanto o ser humano, ele, vamos dizer, ele costuma amar quem merece. Deus, ele amou e ama aquele que estava perdido e que está perdido. O ser humano, ele gosta muito de julgar, em vez de trazer as pessoas para a presença do Senhor. É, Isa? A Isa tá... É. O amor do Senhor, ele nos convida ao arrependimento. O amor do Senhor nos convida ao arrependimento. Aleluia. Que possamos nos arrepender de todos os nossos pecados essa noite, que a presença do Senhor nos preencha completamente. Que possamos entender que somos chamados, escolhidos para um novo tempo, para uma nova geração de avivamento na presença do Senhor. Não estamos aqui brincando. Não estamos aqui fazendo uma live brincando, mas para que um dia muitas pessoas ainda através dessa live sejam alcançadas. Você que está aqui. Ah, mas eu não sei falar da presença do Senhor, não sei. Manda essa live para alguém que a gente está falando. É isso que a gente fala. Leve a palavra do Senhor para outras pessoas de alguma forma. Leve o Senhor de alguma forma para outras pessoas. As pessoas estão sedentas e famintas, precisando ouvir a palavra do Senhor. Elas estão assim, famintas e sedentas. É muito triste ver almas perecendo nas garras do inimigo. Ah, se pudéssemos fazer mais e mais e mais e mais. Eu quero chegar naquele dia que o Senhor fala, filha, entra. Entra para minha presença. Você fez o que eu queria que você fizesse. Você cumpriu aquilo que eu queria que você cumprisse lá na terra. O seu chamado, o seu ministério, você entendeu. Você entendeu para que você foi chamado. Abrace mais. Julgue menos. Ore mais. Jejue mais. Esteja mais na presença do Senhor. A partir de hoje, vá para a igreja não como um telespectador de um culto, mas como uma pessoa que adora o Senhor. Seja diferente. Não ocupe apenas um banco da igreja, mas faça a diferença lá dentro. Deixe o Senhor usar você lá no meio do culto para ir lá abraçar o irmão e falar que aquilo ali vai passar. É só ele confiar. Só mais um pouquinho que a vitória vai chegar. Deixe ser usado pelo Senhor nesses últimos tempos. Deixe ser usado pelo Senhor. É tão bom estar na presença dEle, mas que você possa entender que essa presença, passe isso para outras pessoas, para que elas possam estar na presença junto com você. É tão bom quando a gente faz no grupo e tal. Tá todo mundo no seu propósito, compartilhando testemunho. É tão bom isso, é tão bom a presença do Senhor. Todo mundo fala que teve uma revelação, outro teve um sonho, outro. É tão bom isso. Estarmos juntos num só propósito, uma só união. Independente de placa de igreja, porque hoje em dia diz, porque só uma igreja vai pro céu. Jesus não pregou placa de igreja. Não é isso para que o Senhor Jesus veio, não. Ele veio trazer somente uma palavra. Não a palavra Assembleia de Deus, Batista, Quadrangular, não sei o que, não. Não é isso para que o Senhor Jesus Cristo veio. Ele veio para pregar o arrependimento, o verdadeiro arrependimento. Eu estava vendo um vídeo esses dias que falava, mas você é cristão por causa do quê? Porque você tem medo do inferno? Não, não é porque eu tenho medo do inferno. É que eu sei que eu sou livre em Cristo Jesus. Eu tenho uma esperança viva dentro de mim. Que eu sei o que é melhor para mim porque eu ando no espírito, estou na carnalidade. Mas tem muitos cristãos que vivem na igreja porque têm medo do inferno, mas vão para lá porque não se converteram verdadeiramente.
Porque Verdade. ser cristão não é colocar uma roupa, uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja todo domingo, toda quarta, toda quinta, não é. Ser cristão é carregar a presença do Senhor, é entender para que realmente, o que é realmente o Evangelho de Jesus Cristo? Perdão, arrependimento, salvação. E o que temos aqui nessa terra? O que temos? Não temos nada. Não levaremos nada daqui. Nadinha, nadinha, nadinha. E o que temos feito para garantir a nossa salvação? Você tem certeza da sua salvação? Se você disser que não tem certeza da sua salvação, é porque você não tem a presença do Espírito Santo. Meu Deus. Porque se você tem a presença do Espírito Santo, você sabe sim, e tem certeza da sua salvação. Então, se você hoje duvida se você vai ser salvo ou não, se coloque diante da presença do Senhor. Se arrependa, entre em intimidade com o Espírito Santo, para você ter a certeza da sua salvação. Diz, mas como assim eu tenho que ter certeza? Sim, você tem que ter certeza, você é filho chamado, escolhido, separado, redimido pelo Senhor. Se você andar mais no Espírito do que na carne, você tem que ter a certeza disso e entender isso. Ah, mas eu peco, todos nós pecamos, meus irmãos. Jesus morreu lá na cruz. Lembre-se disso. Pelo perdão dos nossos pecados. Que nós não merecíamos nada. Nós não somos merecedores de nada. É a graça dele que nos alcança todos os dias. A misericórdia dele que se renova todas as manhãs. Para que Aleluia. você possa entender hoje. Se posicione, se coloque na presença do Senhor para viver mais no Espírito do que na carne. Para você viver mais do Espírito do que na carne. A presença do Senhor é maravilhosa. Viver na presença dele é maravilhoso. É grandioso. A atmosfera espiritual, quando estamos na presença dele, muda tudo. A adoração, o louvor, a presença se derramar. Isso é maravilhoso e não tem explicação. Quantas vezes a gente está na presença do Senhor, sentindo a presença dele, e a gente fala assim, como seria bom se o Senhor me levasse agora. Porque uma presença que a gente muitas vezes não consegue explicar, é uma unção que vem sobre as nossas vidas que não conseguimos explicar. É tão bom, e aquela hora a gente fala, Senhor, o tempo não passa, Senhor, não me tira daqui. A tua presença é tão maravilhosa. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Eu sinto, Senhor, o teu poder sobre as nossas vidas. Eu sinto, Senhor, essa palavra entrando no coração de cada um, como uma flecha, Pai querido. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Ele não me esqueceu. Eu sinto a presença de Deus. Quem conhece esse louvor? Possamos voltar, eu digo não aos tempos antigos, mas aquela verdadeira oração de se entregar aos pés do Senhor, como antigamente, como a gente estava comentando esses dias sobre a igrejinha pequena. Mas uma igreja cheia de poder e da presença do Senhor é o que estamos precisando. Sentir a presença do Senhor, estamos precisando verdadeiramente. Não o evangelho coach, que nem muitos estão fazendo, estão barganhando as coisas do Senhor. Mas a verdadeira presença do Espírito Santo. E se derramar na presença dEle.
e sentir a unção descendo. Hoje a gente não veja mais igrejas que você entra e começa as pessoas já falam em línguas e a glória de Deus descer, isso é difícil. Isso está cada vez mais raro. Hoje as igrejas são frias, seguem um cronograma, não deixam o Espírito Santo agir. As pessoas estão frias, meus irmãos, frias dentro da igreja. Não vejo a hora do culto terminar para ir para casa. Ah, que se 9 horas o culto tem que terminar, o demônio das 9 horas. O culto tem que terminar. O Espírito Santo vai sendo deixado de lado. É exatamente, Sheila, a irmã do Cockens. E Deus falava, Deus erguia aquelas mulheres com autoridade, com temor na presença do Senhor para falar aquilo que estava oculto, escondido e precisava ser arrumado dentro da igreja, dentro dos altares. Hoje, se você fala algo assim, você é julgado. Alguém vai falar mal de você. Por isso que os altares estão corrompidos. De qualquer maneira, de qualquer jeito. Como é maravilhoso. E hoje está cada vez mais raro as irmãs do coque. Está cada vez mais raro pessoas com autoridade do Senhor, porque muitas das vezes elas se levantam e são caladas depois pelo próprio pastor da igreja. Deus o livre, mano. Mas e o dízimo dos meus irmãos? O que vai acontecer? Ah, isso, aquilo, outro. Barganhando as coisas do Senhor. Barganhando. Porque não é assim. Não, antigamente, gente, não era desse jeito. O que é pecado era pecado e acabou-se. Não era permitido muitas coisas, né? Eu sei que tem coisas que eram absurdas, mas não era assim que funcionavam as coisas. As pessoas tinham temor ao Senhor. Elas não entravam dentro da casa do Senhor de qualquer jeito, elas não ficavam conversando o culto inteiro. Não era assim. Não era. As pessoas tinham respeito. Não precisava ninguém. É uma coisa que não precisava ninguém falar para você ficar quieto, mas você tinha respeito pelas coisas do Senhor. Hoje é tudo brincando, um rindo, o outro tirando a atenção. Eu sempre falo, eu gosto muito de ir pro culto sentar na frente. Porque daí ninguém tira minha atenção, porque é um rindo, outro não sei o quê. Que possamos entender que nós podemos sim viver mais no espírito que na carne. Aleluia. Que possamos entender isso. Que você hoje que está nessa live possa entender que a partir de hoje você tome posse dessa palavra e comece a fazer aquilo que o Senhor colocou em suas mãos, porque sim, um dia o Senhor vai cobrar de você. Ah, mas o Senhor vai cobrar de você sim, você sabe a verdade, você é filho de Deus, não tem que esconder, tampar o sol com a peneira, meu irmão. Não tente barganhar com o Senhor aquilo que Ele colocou em suas mãos. Ah, mas eu não posso, o Senhor te escolheu, te chamou, e Ele falou que vai ser, porque vai ser, você pode. Você pode. Você pode sim. Você pode. Então toma posse dessa palavra hoje, a partir de hoje mude a sua vida. Amém. Mude a rotina da sua vida. Eu creio. Entenda que o Senhor escolheu você para uma grande obra. Faça parte desta geração de avivalistas, dessa última geração, desse último tempo da igreja na Terra. Eu creio. Ah, mas eu não creio que o Senhor Jesus vai vir daqui um dia, 5 anos, 20 anos, mas e se Ele vem te buscar hoje? O que você vai apresentar para Ele? E se Ele vem te buscar hoje? Ou você quer passar muitas vezes pela dor? Porque muitas vezes, muitas pessoas passam pela dor. Para falar, ai Jesus, se tu me tirar daqui, eu faço isso, isso, aquilo, outro. Não espere por isso. Não espere por isso. Muitas pessoas são assim, Senhor, se tu me tirar dessa cama de hospital, eu vou fazer a tua obra. Eu não precisava passar por aquilo. Obedecer ao Senhor é melhor, é menos dolorido, é menos sofrido. A gente sofre.
Porque o cristão, ele anda na contramão do mundo, do verdadeiro cristão. Então a gente sofre calado, isolado muitas vezes, porque é o que eu falei. Não adianta falar das coisas espiritual para quem é carnal. Que o Senhor possa, hoje, fazer na sua vida coisas grandiosas e maravilhosas. Que você possa entender o que é viver no Espírito. Amém? Amém, gente? Glória a Quer falar Deus. alguma coisa, Luiz? Eu estou impactada, os olhos já estão inchados aqui, ó. Ah, Eu, obrigada a por essa presença de Deus é palavra. maravilhosa. Eu, como eu falei ontem também aqui na live da pastora Ellen, que me bateu uma tristeza junto com indignação, porque tem pessoas morrendo, pedindo para morrer por eutanásia. E a justiça liberando. Eu digo, Senhor, como é isso? As pessoas. Tem gente que está tão depressivo que não quer mais viver. É a segunda menina que ontem que morreu por eutanásia. Gente, ela escolheu morrer. E não teve ninguém para levar a palavra do Senhor para essa Eu pessoa. É digo, isso que eu Senhor, falo. cadê o povo de Deus, Senhor? Tenha misericórdia. Uma menina bonita, uma colombiana, acho que ela tinha 30 anos. E ela estava lutando na justiça porque queria morrer, estava depressiva. E a justiça não queria dar. E aí ela recorreu até eles liberar. Eles liberaram a morte dela por eutanásia. A morte que os médicos aplicam, né, ali a injeção. E ela morre tranquilamente. Tranquilamente assim, né? Porque de onde foi essa alma dessa menina, meu Deus? É, é o que E eu aí falei. Muitas vezes a gente tem a parcela de culpa nisso. ontem eu fui orar aqui no meu momento de comunhão. Eu disse, Pai, eu não quero pedir nada para mim, mas eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia da tua criação, porque eu sei que o mundo está corrompido. Eu sei que Satanás, ele está enganando o povo que é a tua criação, Senhor. Então tenha misericórdia, Senhor. Onde tiver uma alma agora, nós somos 8 bilhões, eu acho que é 8 bilhões de almas, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia. Outra moça lá em Dubai, que veio do mesmo meio que eu vim. Morreu também, se jogou, não sei se jogou ou jogaram ela do 27º andar. E eu É, disse, Senhor, eu comecei a ficar indignada aqui, porque tem hora que eu digo assim, Pai, o nosso problema, eu sei que todo mundo tem problema aqui, eu tenho problema, vocês têm problema, e todo mundo está passando por uma situação, seja na área financeira, na área familiar, seja saúde. Mas, gente, em vez da gente ficar só pedindo a Deus, vamos orar pelo povo e dizer, Senhor, tenha misericórdia da tua criação. Porque nós somos a tua criação. Ainda quem não esteja nos caminhos do Senhor. Mas vamos orar por esse povo e dizer, Senhor, tenha misericórdia, nos dá estratégia, Pai, para chegar nesse povo, como essa mulher que morreu ontem, aos 30 anos. Ela pediu para ser morta por uma injeção, porque não queria mais viver, porque está depressiva. Então, eu fico meio indignada, mas essa indignação é porque eu parei de olhar. Eu disse, Senhor, me ajude a não olhar só para mim. Não ficar só pedindo para mim, o Senhor sabe o que eu estou passando, o Senhor sabe o que você está passando. O Senhor sabe o que cada um aqui precisa. Só que o nosso problema é que a gente só quer pedir é isso. e a gente não quer olhar para o povo. Por que é que Salomão foi tão abençoado? Porque antes dele pedir para ele pediu sabedoria para governar o povo que é de Deus. E quando a gente faz algo, eu aprendi isso lendo aqui, já li 4 vezes a Bíblia. Só que toda vez que eu vou ler, cada vez mais é uma descoberta nova. Eu estava lendo ontem É bem a isso. passagem de Salomão, e quando eu li essa parte, eu disse: Meu Deus,
Salomão, em vez de ele pedir coisas para ele pediu coisas para governar o povo de Deus. E isso alegrou o coração de Ele Deus. fala, né? Fala na Bíblia que por causa disso o Senhor abençoou ele. Exatamente, é isso. Então, isso é uma chave poderosa. Veja que chave poderosa. Em vez de a gente ficar pedindo para a gente, porque Deus sabe do que a gente precisa, vamos dizer, Senhor, o que é que o Senhor quer que a gente faça? O que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que me dê estratégias para cuidar do teu povo, Pai? O povo que eu ainda não alcancei. E eu tenho pedido isso a Deus. Deus, me dê estratégia para alcançar essas almas. Seja lá do outro lado do mundo, mas me dê estratégia. Eu disse, Senhor, como é que ganha os muçulmanos? Pai, me dê estratégia para ganhar os muçulmanos, porque eu vim de lá. É, Eu pô, disse, Senhor, como é pouquinho que entra? difícil. Como é que faz? É, Mas eu disse, Senhor, se o Senhor me der estratégia, eu consigo. Me dê estratégia, Pai, para eu ganhar esse povo. porque a gente, com a nossa própria força, a gente se sente muito limitado, né? A gente se Muito. sente muito limitado. A gente trabalha aqui com um projeto também, tem um projeto social ali para alcançar as pessoas com cesta básica, com tantas outras coisas, a gente veja muitas situações. Então, a gente, né, fala assim, Senhor, né, que estratégia a gente pode chegar, né? Uma das coisas que a gente tem feito, a gente tem um projeto de Bíblia, que a gente tem Bíblia, a gente entrega para algumas pessoas, né? E muitas cestas básicas que foram entregues com a Bíblia. Então, muitas pessoas agradeceram aquilo que precisavam. Então, tem que ter estratégias, sim, para a gente alcançar as pessoas que estão precisando, né? Ouvir a voz do Senhor, precisam ser lembradas que o Senhor está com elas e lembra delas. Então, precisamos de estratégias. E como você falou, Salomão, ele teve tudo, porque a primeira coisa que ele pediu para o Senhor foi a sabedoria. E diz, né, que não teve homem nenhum tão sábio que nem ele. Exatamente. Eu estou lendo esse livro aqui, ó, Banco de Deus na terra. do apóstolo Pedro Medina. Não sei se você já ouviu falar, Uhum. mas ele já tinha falado isso já, mas nesse livro aqui também tem novamente. Que ele fala assim: sabe como é que a minha vida mudou completamente, principalmente na área financeira? Porque o dinheiro é o segundo assunto mais falado da Bíblia. É o dinheiro. E Deus mudou a história dele quando ele disse assim: Senhor, eu quero as mesmas coisas que o Senhor quer, pelos mesmos motivos que o Senhor quer. Não pelos meus motivos, mas pelos motivos de Deus. Aí Deus mudou a história dele. E é exatamente isso é o que Salomão fez. Salomão pediu uma sabedoria, mas não era para ele, era para governar o povo que era de Deus. Exatamente. Então, palavra poderosa, pastora, você trouxe. E eu estava aqui me segurando, que eu digo, Senhor, que se eu começo a chorar para parar aqui essa torneira. Eu também sou assim. Eu já só vivo com um papel, um lenço do lado. Porque Jesus é lindo e isso que ele faz com a gente é maravilhoso porque faz a gente despertar. Mesmo que a gente já seja cristão, mas faz a Né? gente despertar. Eu sempre Despertar. falo, a palavra, ela fala primeiro com nós mesmos, antes de transmitir para outra pessoa. Ela dói. A palavra, ela confronta a nossa carne. É, Ela confronta o nosso eu, ela confronta o nosso orgulho, tudo aquilo que a gente acha que sabe. Ela confronta e dói. A gente sabe. E a gente tem a presença do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo, a gente sabe. A gente sabe onde a gente é. É a gente mesmo. Não precisa o Senhor nos cobrar da gente, a gente nos cobra. Porque quando eu fiz um vício de falar, quando a gente está posicionado no nosso chamado, não precisa ninguém cobrar da gente. A gente já se cobra automaticamente para saber, para, né, se a gente está fazendo aquilo que o Senhor quer através das nossas vidas, né? é verdade. Então, E- Pode falar. é, eu tô aqui ainda.
Ainda estou ainda chegando aqui na Terra com essa palavra, mas muito obrigada por essa palavra, pastora, que pelo menos a mim me despertou bastante, até me consertar nas coisas que eu sei que eu estou cometendo, que eu não estou agradando a Deus. E eu preciso me limpar todo dia, porque todo dia eu me sujo com os pecados. Todo dia eu me sujo. E todo dia eu preciso me limpar. É. Então, essa Somos live assim. não é para a gente apontar dedo, porque quando a gente aponta um, tem um monte apontando para a gente. Então, é para me ver mesmo, sabe? E dizer, Senhor, me ajude, Espírito Santo, em coisas que eu não consigo sozinha. E a gente expulsa o demônio no nome de Jesus. O demônio tem que sair. Se você tem santidade e autoridade, ele sai. Mas a nossa carne é algo difícil. Porque a nossa carne, Ela é nossa aqui, então. ela grita todo dia. Todo dia, ó, eu aparentemente eu pareço calma, mas você não tem noção. Eu queria avançar em cima de todo mundo. Ai, Eu sou nordestina, aí eu fui lá pro meio dos árabes, que árabe você não pode falar nada, que eles vêm pra cima de você. Aí eu peguei esse costume deles, querer ser uma nordestina meio árabe. Eu não levava desaforo para casa. E ainda hoje, se uma pessoa me contradiz, a gente não gosta de ser contrariado, porque é que a gente sempre quer estar com a razão. Eu não gosto de ser contrariada. Se eu disser para você que eu gosto, eu estou mentindo. E Deus sabe que eu estou mentindo. Mas eu preciso que o Espírito Santo, todo dia, eu digo, Espírito Santo, me ajude. Me ajude, porque sozinha eu não consigo segurar essa carne. Eu quero avançar, eu quero ir para cada cima. um carrega uma cruz diferente, né? Cada um carrega a sua carne que tem que matar diferente, cada um de um jeito, né? Eu nessa parte eu sou uma pessoa assim, bem calma, até bem calma. As pessoas olham, eu acho que eu não sou, mas eu tô bem calma até. E glória a Deus que você é calmo, porque eu todo dia, assim, o Espírito Santo me ajude. Por isso que você lembra que você me convidou para a gente fazer uma live e eu disse, pastora, eu vou ter que desmarcar porque o senhor disse que não é hora. E eu fiquei aqui trancada dentro de um quarto e quer dizer, tô assim, né? Ele me permitiu fazer lives, mas para ele me amassar mesmo, para poder eu largar essas coisas que não é para fazer mais parte da minha vida. É a arrogância, a prepotência, é isso de você se achar melhor, o bonzão, o pregador, o santo, o que você é santa, outra pessoa ali que está caída, que em vez de você ajudar, você vai dizer não, porque aquela pessoa ali não anda com que aquela pessoa não presta. E você é a quarta pessoa da Trindade. Exatamente, exatamente. Porque tem A coisas quarta. assim, né? Tem coisas que o Espírito Santo nos mostra, né, que tá de errado, mas tem coisas que a gente não quer aceitar. Eu não sei a mãe de vocês, mas a minha dizia muito assim: não ando com aquela pessoa não, que ela não presta, quando eu era criança. A minha mãe falava muito isso, e muitas vezes a gente quer viver assim também. É. Só que aquela pessoa precisa da nossa ajuda. O que eu estou fazendo aqui, hoje eu não queria fazer live, porque hoje eu comecei a me sentir mal novamente. Eu passei uma semana doente. Eu disse, Espírito Santo, eu não queria fazer a live, mas eu vou fazer, porque eu sei que tem gente que precisa ouvir a palavra. Eu sei que tem gente que precisa ouvir o que a pastora vai trazer. E a nossa moeda mais valiosa hoje é o tempo. Não é dinheiro, não, é tempo. Isso aqui que a gente está fazendo é a moeda mais valiosa que existe. É você dizer, não, eu vou ali parar o que eu estou fazendo para levar a palavra para pessoas que precisam ouvir, precisam se consertar. Então, Exatamente. eu preciso me consertar em coisas, vocês precisam também em coisas, e a gente precisa se consertar. E é de glória em glória, vitória em vitória. Muitas lutas em lutas. Então, a gente E vai, é assim. vai vencendo e vamos vencer, porque assim, depois que eu vi essa morte dessa moça ontem pela eutanásia, eu disse a Jesus, o senhor tá voltando.
Quando a justiça vem começar a liberar agora injeção pro povo se matar, pode saber, Jesus tá nas portas. Minha irmã, o governo está liberando injeção pro povo morrer. Mas hoje os nossos governos, a nossa justiça, ela está dominada, né? Sempre foi muito dominada, né, pelas obras do maligno. E está cada vez mais adentrando, né? Cada vez mais mexendo com as famílias. Cada vez escancaradamente, né? Antes não era assim, hoje é escancaradamente. De uma maneira, assim, terrível. Sabe Terrível. mais? Então, o inimigo tem investido cada vez mais dentro de famílias, cada vez mais do verdadeiro vínculo familiar, né? E ele tem conseguido. E ele tem conseguido. Exatamente. Então, assim, eu tô vendo as coisas que vai aparecendo na rede social e tá tudo muito escancarado. Hoje eu estava vendo que aqui no Brasil, essa semana que vem, vai ter o Miss Brasil, né? E eu sempre acompanho, porque mesmo que eu não participe e não faça mais parte, mas eu gosto de assistir. E vai ser aqui em São Paulo o concurso. E aí estava aparecendo as candidatas e eu olhando para elas com um olhar espiritual. Eu digo, Senhor, é só sensualidade. O espírito da pombagira é muito forte ali. E você só vê isso. É a mulher tentando, é uma tentando sensualizar mais do que a outra, mas é aquela casca. É uma casca. E dentre elas tem uma moça que vivia comigo lá em Dubai. E quando eu vi ela, eu disse, meu Deus. Então, assim, essa é uma vida de mentira, gente. É uma vida de mentira. É uma vida de mentira. É uma vida de mentira. Eu posso dizer isso para vocês com propriedade. É uma vida de vislumbrante, de muita beleza, mas é só mentira. Só mentira. Infelizmente. E eu sei disso porque eu era essa pessoa. Eu era uma pessoa que eu falava uma verdade e nove mentiras. E ai da pessoa que viesse dizer que eu não estava falando a verdade. Porque uma pessoa que mente muito, ela quer que todo mundo acredite nas mentiras. E se você disser que ela está mentindo, ela vai para cima. Eu era assim. Então, era uma vida de mentira. E glória a Deus que o Senhor me mostrou que tinha saída. Então, então eu vejo hoje, com tudo que está muito escancarado, como disse a Rezende chega, que Jesus está às portas. Jesus está às portas. Quando o governo vem liberar a injeção para o povo morrer, é tipo assim, não tem saída para você, só que tem saída. Que mundo que estamos vivendo, né? Que é triste, é triste. Essa geração. A gente estava saindo do colégio esse dia, ainda vendo as crianças, adolescentes, assim, saindo da escola, assim. Que geração. É preocupante. Porque os pais têm passado para os filhos, né? Também o que os pais têm passado para os filhos é muito preocupante. É muito. Então, como eu disse, né? Nós, como os cristãos, nós temos que se posicionar como uma geração para trazer o verdadeiro evangelho do Senhor, né? O verdadeiro avivamento nesses últimos dias da igreja na Terra. Eu creio nisso. Eu creio nisso. É verdade. Então, pastora, se você, não sei se tem mais alguma coisa para falar, se quiser falar da sua mentoria também, aqui tem Uhum. Eu mulheres, posso orar? por favor, sinta-se à vontade. Amém. Você que está aí agora, que está live participando conosco, quero que você feche seus olhos e seja sensível ao Espírito Santo essa noite. Que você entenda hoje o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Você entenda que para você romper a carne, você precisa de intimidade com o Senhor. Você precisa de intimidade com Ele. Pai querido, Pai amado, estamos diante da Tua presença, Senhor, esta noite, nesta live, ó Pai. Obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor colocou, palavra, Senhor.
para serem transmitidas para essas pessoas nessa live. Tudo aquilo que o Senhor queria que eu transmitisse, ó Pai, eu transmiti. Pai, entra, Senhor, na casa de cada um, na vida de cada um agora. Que está, Senhor, do outro lado desse celular, ou do outro lado do mundo, em outro país, outro estado, em outra cidade, Pai querido. Entre agora, Senhor. Traga um refrigério para cada um que está aqui nessa live, ó Pai. Que a tua presença, Senhor, transborde através da vida deles. Através, Senhor, da vida deles, que eles possam entender o chamado, o ministério para que eles foram chamados, ó Pai. Que possamos nos posicionar diante de Ti, diante da Tua presença, ó Pai. Serem pessoas verdadeiras cristãs aqui na terra, levando a Tua palavra, levando o Teu evangelho, ó Pai. Que possamos viver no Espírito e não na carnalidade, ó Pai. Entra, Senhor, com providência nas nossas vidas, ó Pai. Eu não sei o que cada um está passando essa noite, mas eu sei que cada um está passando uma batalha, uma luta diferente, porque são dias serrenos. Dias doloridos e sofridos para aqueles que servem, Senhor, a Ti, Pai. Que a Tua presença entre nas nossas vidas e nos preencha de uma forma sobrenatural. Pai querido, obrigada, Senhor, pela Tua presença todos os dias, por não ter nos abandonado até aqui. Por mais que muitas vezes, ó Pai, a gente acha que o Senhor não está conosco, mas é a gente que nos afasta de Ti, ó Pai. Obrigado pela Tua proteção, pelo Teu cuidado, por não nos deixar desamparado. Pai querido, coloque em nós um coração puro, Senhor. Um coração missionário, ó Pai. Um coração que doa pelas almas, que tem amor às almas. Não um coração de julgamento. Não um coração soberbo. Pai querido, não um coração cheio de vaidade, mas um coração, Senhor, que possa carregar a Tua presença e que possamos ser instrumentos, Pai. Diante da Tua presença para levar o Teu amor para outras pessoas. Rabancho, Rebecanto, Rabancho. A Tua presença, Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Somos pecadores e falhos, mas só a Tua presença nos sustenta. Não retire, Senhor, a Tua presença das nossas vidas. Não retires a Tua presença das nossas vidas. Sem ela não somos nada. Que possamos sim, Senhor, transmitir o verdadeiro evangelho, transmitir o Teu amor para as outras pessoas que estão necessitadas, ó Pai. Estão necessitadas de ouvir, Senhor, a Tua palavra. Pessoas que estão, ó Pai querido, vivendo na carnalidade. Muitas pessoas que ainda não conhecem o que é ter intimidade contigo, o que é estar na Tua presença, ó Pai. Entra, Senhor, nessas casas, Senhor, essa noite, ó Pai, traga aquele filho que está afastado, aquela filha que essa mãe e esse pai tanto choram e tanto oram diante da Tua presença. Resgata das mãos do inimigo, traz aquele filho, Senhor, que está nas drogas, aqueles que estão nas prostituições, ó Pai, ouve a oração dessa mãe, desse pai esta noite. Senhor, aquele marido que precisa ser alcançado por Ti, vá ao encontro, Senhor, que ele possa sentir um vazio que somente a Tua presença preenche. Essa esposa, Senhor, que está fraca diante de Ti, da Tua presença, Senhor, que ela está fraca. Senhor, encha, Senhor, renova essa mulher esta noite com a Tua presença. Renova ela, Pai, que ela possa ter forças para Te buscar, para louvar o Teu nome. Rabancho, Rebecanta, Rabaiaxê. A Tua presença, Senhor, invada cada coração, cada casa, cada ministério que o Senhor ergueu. Oh, Rabancho, Rebecanta, Rebecante, Arabai. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua presença, por estar conosco mais um dia, por estar conosco nessa live, ó Pai. Rabancho, Rebecanta, Rabaia, She. Ribicancho, Ribianda, Rabaia, Shecanto, Rabai. Que a Tua presença nos preencha todos os dias. Que possamos ser moldados por Ti todos os dias e podamos entender que só a Tua presença faz parte de nós.
Nos molde, Senhor, nos modifique conforme o teu querer, por mais que doa, Senhor. Mas um dia queremos alcançar sim a nossa salvação. Queremos um dia estar cantando num coral lindo e maravilhoso na tua presença. Queremos, Senhor, andar por ruas de ouro, não aqui da terra, não aqui, não almejamos nada daqui, mas só da tua presença. Só daquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Ramancho. Rebicanta, Rabaxe, canto, Rebeandarai. Ramancho, Rebicanta, Rabaxe, Rebecanta, Ramancho. Rabaia, Xerebeanda, Ramancho, Rebicanta, Rabai. Adriele, eu falo algo aqui da parte do Senhor. O Senhor tem te pedido já algo há muito tempo, Rabancho. Abaixa, Cântara, o Senhor tem te pedido já algo há muito tempo para você ter mais intimidade com Ele. Existe algo que te prende, existe algo que ainda te amarra, que não consegue estar totalmente diante dos pés do Senhor. O Senhor, Ele veio hoje ao teu encontro, que essas garras, essas prisões que ainda estão te prendendo, hoje o Senhor desfaz elas e fala, eu preciso mais da tua intimidade comigo, filha, eu preciso mais de ti, eu preciso te levar a outro nível. Eu preciso te levar para outro nível mais profundo na minha presença. Rabancho, Rebecanta, Ramaya, oh, Ramaxe, Rebecanta, Rabaya, o que o Senhor tem contigo é muito lindo, é maravilhoso. Mas precisa só de uma coisa. Apenas uma coisa que o Senhor pede para você. Rabaia, xerebeanda, rabaia, eu vejo como se fosse fogo saindo da sua boca. Um fogo assim que quando sai, invade dentro dos corações das pessoas. O Senhor me mostra que em poucas palavras que vai sair da sua boca, as pessoas vão entender. Elas vão entender o verdadeiro evangelho, elas vão entender e elas vão se render aos pés do Senhor. O Senhor te levanta. Ele já te levantou como uma missionária. Como uma missionária na presença dele. Você precisa tomar posse disso que o Senhor vem falando com você. Se erga, o Senhor te ama, o Senhor te ouve. Entrega todas as preocupações da mão dele. Que ele vai fazer o impossível que está através dos seus olhos. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, tua presença eu terei. E quando tu voltares, com os anjos subirei, eu subirei muito além das estrelas. Eu então descansarei. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, tua presença eu terei. Quem somos nós sem a presença do Senhor? Que possamos sempre ter a presença dele, que é o importante nas nossas vidas. Aleluia. Amém, gente? Amém? Estão bem aí? Glória. Aleluia, Deus maravilhoso. Amém, pastora. Gratidão. Você quer falar sobre a sua mentoria?
Agora eu posso falar. Gente, mulheres, tá? Prestem atenção aqui. Eu mentorio mulheres, tá? Eu faço mentoria particular com mulheres. Precisam de ajuda, tá? Precisam, né, de ajuda na vida espiritual, no casamento, tudo direcionado pelo Senhor. Pode estar mandando mensagem para mim, para estar agendando mentoria, tá? Eu mentorio mulheres, precisar de oração também, alguma coisa assim, a gente sempre tá marcando. Os homens também, né? Se precisar de mentoria particular com o Wesley, ele atende homens, tá? Agora em agosto, se der certo, eu já sei. Agora em agosto, se der certo, eu vou abrir uma mentoria em grupo de mulheres no mês de agosto, né? Eu digo assim, a mentoria particular é muito importante, porque cada um tem um problema diferente, né? A mentoria particular é bom pra gente entender. Muitas vezes as pessoas não conseguem tá tantos anos buscando algo, fazendo algo e não consegue destravar, né? Então isso é muito importante a gente entender na mentoria particular. A mentoria em grupo também é muito importante, né? A mentoria em grupo a gente aborda vários temas, o Senhor fala, a mentoria em grupo você pode estar interagindo com outras mulheres, eu abro ali também para você estar conversando com outras mulheres. Então, eu creio que no mês de agosto a gente vai ter uma turma de mentoria em grupo, mas a mentoria particular você pode estar marcando. Deixa eu ver, posso falar da Masterclass essa semana? Por favor. Gente, final de semana, agora sábado, vai ter a Masterclass Identidade e Destino. É o Wesley que vai estar fazendo essa Masterclass. A Masterclass vai começar às 10 horas da manhã até meio-dia e da 1 até às 3 da tarde. Então, quem tem interesse em fazer, saber sua identidade em Cristo, para que você foi chamado, o destino que temos com o Senhor, né? Então, o seu caminhar com o Senhor, sua identidade em Cristo, chama o Wesley, se inscreva na Masterclass. Me fala o número para eu colocar aqui no chat, porque aí quem se interessar chama vocês. Tá, eu vou botar o. Pronto, coloque que aí eu coloco aqui como. Aham, Let's Só Fixe. Lê o WhatsApp, tá? Daí qualquer coisa também tem o WhatsApp, eu acho que tá na biografia do meu Instagram, qualquer coisa. Daí, então, se você quiser se inscrever, gente, é muito importante essa Masterclass, né? Porque tem muita gente, ai, qual é o meu chamado? Qual é isso? Pra que eu fui chamado? Qual é a minha identidade em Cristo? Isso é muito importante. Você tem dúvidas ainda, é muito importante. Você tá fazendo essa Masterclass. Pra quem não vai conseguir participar no sábado, a Masterclass ela fica gravada também, tá? É isso aí. Creio que é isso. Amém, glória a Deus. Obrigada, pastora. Eu quero Eu que agradeço a agradecer a oportunidade. você e eu creio que semana que vem vai ser o seu esposo e assim a gente vai ganhando esse povo, vai orientando também de acordo com o que a gente está recebendo de Deus. Eu E tenho que marcar uma livecast contigo, viu? tá bom, agora eu já posso, creio eu que eu posso. Uhum. Então, Mas vai dar certo. eu quero agradecer a vida de cada pessoa que pôde, né? Vir aqui nessa live, ver o que essas pequeninas estão falando, como diz o pastor Leandro Spencer, o que essas pequeninas, nós somos as menores, mas se você está aqui é porque você também quer aprender, assim como a gente também está aprendendo, e a gente vai aprender até o dia que a gente for para a glória. Amém, verdade. Então, eu não posso dizer aqui que eu só sabe tudo, porque eu não sou, eu estou aprendendo também, e aquilo que eu vou aprendendo eu vou colocando para frente, e a pastora também, e assim a gente vai ganhando mais almas para o reino. É isso, olhar para as almas. Amém? Amém. Amém, eu agradeço o convite. Deus abençoe vocês nessa noite. Glória a Deus pela vida da pastora, que o Senhor abençoe você mais e mais em tudo que está fazendo. E não se preocupe não, viu? Se preocupe não, que quando a porta começar a abrir, arregaçar mesmo, você vai dizer, meu Deus. A gente fica preocupado, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, Senhor, e aí? E aí, quando ele abre a porta, aí ele abre porta, janela, ele sai abrindo tudo. Amém, eu creio nisso. Ô, Senhor, abre. É isso É, mesmo. O tempo de Deus, eu acho que uma das coisas mais difíceis para o cristão é esperar o tempo de Deus.
Esperar o tempo de Deus não é fácil, porque a gente fica louco, porque a gente não sabe esperar, porque a gente vive muito com o tempo daqui. Aí por isso que a gente vive ansioso, porque esperar o tempo de Deus, mas pastora, não se preocupe, que quando Deus começar a abrir mesmo, você nem vai acreditar o que ele vai fazer. Amém, eu creio. Amém? Amém. Então, Deus abençoe vocês nessa noite. Que vocês fiquem com essa palavra, porque eu tô aqui. Já vou terminar aqui, já vou orar, porque eu tô maravilhada com essa palavra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada mais uma vez, pastora. Deus Eu abençoe que agradeço, né, vocês. por Deus abençoe confiar. você e o seu esposo. Glória a Deus pela vida de vocês. Que vocês continuem aí nessa jornada, nesse propósito, nesse chamado. Em nome de Jesus. Amém. Deus Amém? deixa ser usada por Deus também para fazer várias lives assim, porque realmente é um mover do Espírito. É. Nem eu imaginava que ia ser assim. De É. verdade. Eu disse, Pai, eu não sei como é que vai ser, não, mas se é o Senhor que está me dando a orientação, eu vou fazer. E o Senhor, agora também, Senhor, não me apareça, não deixe de aparecer lá, não. É, é tão bom, né? Isso. Tão bom. Mas tem sido uma bênção, porque pessoas têm sido ajudadas, assim como eu também estou sendo muito ajudada nessas palavras. Em cada pessoa que eu tenho me conectado, o Senhor não nos conecta por acaso. Eu primeiro conheci o seu esposo, o pastor Wesley, através da vida do pastor Léo. Uhum. Então, Deus vai conectando e isso é só o início para o que o Senhor vai fazer na nossa vida, porque o cuidado de Deus, igual a Rezende falou aí, o cuidado de Deus é muito lindo. Tu E e a a gente, Sheila hoje estão conectadas aí, falando igual, ó. e a gente nem entende, eu digo, Senhor, nem entendo. Através do seu esposo, do pastor Léo, agora eu estou aqui fazendo com a esposa do pastor Wesley e é uma bênção. É assim, as conexões de Deus é boa demais. É boa demais. Então, o Senhor vai, tira e traz também os filhos e filhas. Amém? Mas eu também não vou me estender mais, não, para que a gente possa agora, cada um, fazer suas coisinhas. Eu quero entrar em oração agora. Eu estou precisando orar hoje, que hoje eu estou com a Heloísa antiga querendo gritar aqui. Eu digo, Jesus está repreendido em nome de Jesus. Heloísa já ficou lá no Egito, deixa ela lá. Ai, ai, ai. Glória a Deus. Brincadeiras à parte, mas Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite. Boa noite pra vocês. Deus Glória a abençoe Deus cada pela um. vida de cada pessoa que está aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Um beijo no coração de vocês e até sexta-feira, a próxima live. Se o Senhor Jesus nos permitir. Amém? Amém. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.